Bom dia a todos os telespectadores aqui do programa Estúdio Realize Podcast e também a todos os telespectadores que acompanham a TV Real e também a Rádio Comunidade Nova Friburgo. Estamos aqui com uma satisfação receber para esse projeto, essa parceria, abrindo, né, os nossos trabalhos aqui no Estúdio Podcast Realize, uma das figuras mais controversas da história recente de Nova Friburgo, um grande amigo meu. É ele que também teve o seu avô, uma das personalidades mais marcantes da história de Nova Friburgo, bem como o seu querido pai, que é o nosso queridíssimo ex-prefeito Demerval Barbosa Moreira Neto. É um prazer falar com você aqui, Demerval, e eu gostaria de ir direto ao ponto, que é o nome, inclusive, desse projeto que a gente está iniciando, que tem o objetivo de realmente aproximar a todos os cidadãos friburguenses das nossas personalidades mais representativas e mais atuantes, seja no campo político, seja no campo educacional, cultural, de todas as ações que contribuíram para que o nosso município se tornasse dos municípios mais pujantes, né, representativos e com influência no estado do Rio de Janeiro, e especialmente essa região aqui norte fluminense, como até hoje é uma sugestão da Firjan, que nós nos tornamos, graças a Deus, mas da referência do centro-norte do estado, que essa referência seja nesse sentido e não como região serrana. Porque realmente Nova Friburgo, se a gente parar para analisar, Demerval, ela influencia muito mais esses 11 municípios arredores aqui de Nova Friburgo e o norte do estado, do que muitas das vezes a nossa participação na região serrana, ali com Petrópolis e Teresópolis, por exemplo. Então é uma honra estar aqui te entrevistando. É uma experiência nova para mim, porque eu tenho várias experiências em mídias, mas como comentarista, como formador de opinião e como entrevistado. E hoje, como âncora também, eu estou estreando nessa função. Então, vamos direto ao ponto, Demerval. Como foi, no momento, na minha opinião, mais marcante da história de Nova Friburgo, talvez o ponto mais importante da história desse município, né, que foi em 2011, né, e há, assim, né, controvérsias, foi no 11, o 12 de janeiro que se iniciou aquela batalha, aquela guerra, né? Como foi naquele momento você à frente, né, na cadeira de prefeito, onde você estava, quais foram as primeiras informações? Conta um pouquinho para a gente a respeito dessa situação. É isso aí. Bom dia aí, todo mundo que estamos junto aí. Bom dia, Léo, estamos chegando aí. E também queria mandar meu abraço para o Hugo, que é essa pessoa sensacional. Um abraço, Hugo. Né, do Estúdio Realize. E mandar um abraço também, que está aqui presente, para o meu amigo Guto. Né, que é uma pessoa aí que está sempre atrás das câmeras. À frente, inclusive, dos trabalhos da TV Real. Né? Isso aí. E é uma pessoa que eu tenho uma consideração muito grande. Bom, aquele dia foi um dia muito atípico. Antes teve um problema em Olaria, caiu um sobrado. Me lembro disso. E ali começou a história, enfim, tudo. Esse sobrado me parece que não tinha nada a ver ainda com a catástrofe. Foi um problema pontual, mas que também demandou da prefeitura. Foi a doutora Jamila, foi todo mundo, o bombeiro de tudo quanto é jeito, para o local. Foi no final da tarde daquele dia. Foi umas 4 horas da tarde, mais ou menos. Então ali começou. Dali eu fui para casa, né? O tempo já estava muito ruim, a cidade já vinha sofrendo alguma coisinha, aqui e ali. Eu fui para casa
E quando começou a catástrofe, realmente, né? Começou meia-noite. Foi de terça para quarta, se eu não me engano. Foi de 11 para 12, né? Isso. E aí, quem me indicava as coisas, um era o Marquinhos. O Marquinhos estava com a Nós não coisa... tínhamos ainda as redes sociais naquela época, como que parece que para hoje é uma coisa muito familiar para nós. Mas na época não existia o WhatsApp. Não, nada. E o Marcos tinha uma TV de alto impacto e alcance. Isso. Né? Mas que também depois ele ficou preso porque na Vila Amélia junto com os bombeiros. Então foi a informação que eu tive, que os carros de bombeiros ficaram presos na Vila Amélia. Então, com essa informação aí começou. Aí eu liguei para Carlos Mesquita. Carlos Mesquita. Seu secretário. Eu perguntei, Carlinhos, como é que tá a avenida? Aí Carlinhos falou assim, olha, Demerval, o rio tá quase botando água para fora. Aí passou mais uma meia hora, eu liguei, Carlinhos, o rio tá botando água para fora. A gente era acostumado com isso, porque Friburgo teve várias enchentes, né? Teve muita coisa 96, 2007, 1991, sempre foi histórico. E 1910, e tem fotos aí que Friburgo... Então eu falei, vamos ter muito trabalho amanhã para retirar essa lama e tal. Mas eu já tinha participado de várias enchentes. Né, que seria aquele impacto. Nunca de uma catástrofe como foi aquela, né? Então, aí eu perguntei, eu falei, Carlinhos, então amanhã cedo na prefeitura nós vamos ter muito trabalho. E ficou nisso. Daqui um bocado eu liguei de novo, aí Carlinhos falou assim, olha, a água está passando por cima, ele mora perto daquele posto da avenida, a água está passando por cima das bombas. Eu falei assim, bom, que loucura, né? Então o negócio vai ser mais sério do que a gente estava pensando. E fiquei aquela madrugada, já o Vanozinho me ligou, o Vanozinho vereador, que foi vereador, e ele me ligou e falou, Demerval, eu estou aqui nesse posto de gás do São Lucas, meu Deus do céu, acabou de passar um carro voando aqui, e pedra aí eu falei, meu Deus do céu. Deslizamento, provavelmente. Aí comecei a escutar ali perto do São Lucas, que eu moro por ali, escutar aquelas barreiras, aquilo descendo, aquilo tremia tudo, né? Eu falei assim, meu Deus do céu, amanhã... Eu me lembro, Demerval, que eu e meu pai ligamos na época para a Rádio Friburgo, porque a gente nunca tinha visto, eu fui criado ali no Edifício Fuli, a água vindo ali pela Orivelha Botelho, e já chegando quase no início da rua, metade da Orivelha Botelho, com nível de água imenso, né? Então ali, enfim. Aí quando eu consegui sair de casa no dia seguinte, aquilo descendo, porque aquilo você tinha que escalar, tinham várias camadas de pedras ali naquela descida do São Lucas, inclusive pedras de toneladas, e ali eu encontrei Zé Rezende. Ali em frente da Fiat hoje. Todo mundo apavorado. Aí Zé Rezende falou, e aí prefeito tal, não sei o quê, o senhor quer uma carona? Eu estava a pé, porque o meu carro não saía de casa, porque também a rua estava interrompida. Eu desci por um pasto que tem do lado. Aí ele me ofereceu uma carona, e o Zé é uma pessoa muito mais amiga, da história eu gosto muito dele. Então eu vim com o Zé até a prefeitura, né? Chegando lá, aí já chegou o vice-governador, que veio lá de Petrópolis, Teresópolis. Isso é uma situação que é importante que se fale, né, Demerval? É bom separar algumas ações que aconteceram, né, dentro do governo Pezão nesse fator da tragédia aqui de Friburgo, porque ele sempre esteve muito presente em relação a isso. Ele morou aqui. Pois é, eu morou 45 dias aqui em Friburgo. Que eu peguei as botas lá, a capa, todo mundo ajudou, todos os friburguenses, na época eu também era funcionário da Câmara Municipal, e muitas pessoas, né, atingidas, e
sempre alguém da família, ou um conhecido, um amigo do amigo. E eu fui lá para Cristina Zied, que aquilo ali foi um símbolo, né? Foi um impacto tremendo ali na rua conhecidíssima, tradicional, de casas muito boas no centro da cidade. E eu me lembro, foi simbólico para mim, que eu vi o Pezão ali como se fosse um funcionário da prefeitura ou alguém ali com trabalho voluntário, com uma capa, bota, ajudando as pessoas na época da tragédia. E ali, então, começou a se mobilizar, né? Então, nós tivemos... Aí começou a vir todo mundo falando das vítimas, aquela coisa toda. O doutor Luiz Fernando, que eu não tinha intimidade na época nenhuma. Era o secretário de saúde, né? Não. Ainda não era. Secretária era Jamila. Era Jamila. Aí, o doutor Luiz Fernando chegou lá em cima do gabinete, falou: prefeito, nós precisamos fazer um hospital aqui dentro, porque o hospital lá, o gerador, tinha acabado o óleo do gerador, não tinha onde apanhar, e uma notícia, tudo chegando na prefeitura. Locomoção ruim. E aí o Luiz Fernando montou o hospital, ficou lá, acho que, não sei se ele ficou lá uma semana, eu não sei precisar bem, mas ficou se dedicando ali. E de repente ele me entra no gabinete e fala assim: aconteceu um problema sério. Eu falei: o que foi, Luiz? Aí ele falou assim: o ex-prefeito Paulo Azevedo estava na sua casa e houve um deslizamento muito grande. E o empregado dele está falando, chegou aqui com a perna quebrada e está falando que o doutor Paulo está lá debaixo do barro. E na mesma hora eu pedi, aí Vanozinho já estava melhor daquele susto todo que ele passou. Falei: Vanozinho, vai para lá e me resolve isso. O que precisar, você faz. E ali, impactante. Nesse caso aí, foi Vanozinho, foi Tony Azevedo, que é parente, né? Sobrinho, foi para frente de lá, eu mandei máquina, caminhão, uma firma lá. E aí, infelizmente, depois veio a notícia que ele veio falecer. Ex-prefeito Paulo Azevedo. E eu sou um cara muito grato, né? E eu tenho que falar um pouco também do Dr. Edel, que ficou, às vezes as pessoas, né, Friburgo, nós temos que reavivar isso. Esse é o objetivo, inclusive, né, do nosso projeto. Porque a gratidão e ele foi para o lugar pior que existe. Quer dizer, ele ficou naquele ginásio Celso Peçanha, recebendo os corpos e identificando. E fez um trabalho excelente. Então, a minha gratidão vai ser sempre para essas pessoas que eu vi, que pisaram na lama. Porque tem muita gente que fala, tem muita gente, mas que nem de Rio das Ostras voltou. Eu tenho casos de funcionários graduados que nem de Rio das Ostras voltou, porque a notícia que tinha em Rio das Ostras é que Friburgo acabou. Então ali começou um trabalho muito grande, né? O governo do estado na época veio para cá. Não é nem do meu partido, mas a presidente Dilma veio a Friburgo com um dia de Faça coisa. A justiça também, né? Tem que isso aí, porque se eu não for grato de partidos e políticas, nós estamos falando da tragédia, né? Que foi uma tragédia mesmo. E ela realmente, eu me lembro, eu estava na sala de comunicação, o piloto se comunicando com o Friburgo, o piloto falou: presidente, não tem condição de descer em Nova Friburgo. Ela falou assim: você vai porque eu estou determinando. Então ela veio veio com a determinação dela e com a responsabilidade dela. E desceu o helicóptero e realmente aquilo de chefe de Estado. Então tem que ficar gravado isso. E o primeiro telefonema, que o único que estava funcionando, foi na Superpão. Eu, Pezão e o Onei.
E na madrugada, quando nós conseguimos se comunicar e o Pezão conseguir falar com o governador, o estado que estava Friburgo, quando ele conseguiu, aí até a esposa do Onei também tem que ser grato, fez uma sopinha, então nós fomos para casa do Onei, eu, Pezão e Onei, para comer, para tomar uma sopa que a esposa dele gentilmente ofereceu para gente. São detalhes, mas que formam de grandes personalidades dentro da sociedade Nova Friburgo, personalidades inclusive na história do estado do Rio de Janeiro, como governador, na história do Brasil, como a ex-presidente Dilma, e que todos participaram. Uma coisa até, se a gente parar para analisar, Pezão, ou Demerval, desculpe, difícil. Você, como prefeito, Pezão, aqui a presidente Dilma e todas essas personalidades unidas, imbuídas, né, de realmente foi uma catástrofe sem precedentes, de enfrentar tudo isso. E isso numa coisa simples, como você falou, como que uma coisa sem nenhum preparo... Quando eu olhei ainda em casa, sem saber de tudo, eu falei, eu tenho duas opções. Ou eu corro e entrego a chave, falo, não tenho condição de assumir isso, ou eu encaro e sei o que viria depois, né, que eu estou aí pagando até hoje, isso tudo aí. Então eu tinha essas duas decisões. Só que eu prefiro sempre, eu não sou um homem de correr. É isso aí. Eu nunca, se você olhar a minha história, criação, não tem como, né? Tem berço. Então, realmente nós assumimos e soube conduzir. Acho que eu conduzi de uma forma exemplar, justamente por não botar partido, por não botar reeleição, não botei nada na frente. Aquilo era um problema. Foram 350 pontes feitas. Nós estamos aí até hoje, que já aconteceu vendaval, já aconteceu chuvas fortes e está aí, Friburgo está se comportando, mas porque o trabalho foi feito. O que não foi feito de imediato, que foi, por exemplo, aqueles 2.300 apartamentos que foram construídos, mas foram planejados e implantados no nosso governo. Sim. O Hospital do Câncer. Eu desapropriei o Hospital do Câncer, tem documento disso. Não falo muito, porque aquilo tá uma politicagem que não se resolve. E eu não concordo com isso. Esse hospital já era para estar funcionando há muito tempo. Ele era um hospital federal, depois mudaram. O que eu falei com o ministro da Saúde foi um hospital federal, que Friburgo não tem condição de tomar conta de 2 hospitais. Está difícil aí, a gente vê aí. Tiver até a própria UPA, que não é um grande centro ambulatorial, é complicado. Então foi feito isso, foi feito no meio daquilo tudo. O ministro me perguntou, Demerval, o prefeito, que eu posso fazer para levantar a moral? Aí eu estava muito coisa com negócio de câncer e tal. Falei, esse é o Hospital do Câncer, que todos pediram. Saudade pediu, Paulo pediu, Heródoto pediu, todo mundo queria. Caiu na minha mão uma conversa informal com o ministro, eu aproveitei e fiz esse pedido. E realmente eu desapropriei. No meio da enchente, eu assinei o ato de desapropriação do hospital na frente do governador, do vice-governador, da doutora Jamila, que estava dentro do carro quando o pedido foi feito. Então tem coisas que foram feitas que a gente, de vez em quando eu lembro, de vez em quando a gente esquece um pouco, porque foi muito triste. Foi num momento muito difícil para mim. Aquilo, vocês imaginam, né? Foram, acho que 4.000 e tantas... pessoas não atingidas. Que 868 relógios de luz que sumiram. Sumiram, a casa sumiu.
Quer dizer, olha bem, às vezes a gente vê aí essas enchentes em outros lugares, se você comparar com o que houve em Friburgo, né? Eu acho a única foram que supera... 4.600 deslizamentos de terra. Você imagina isso? Foi esse o último problema que o estado do Rio Grande do Sul, que foi uma questão também, aqui também atingiu outros municípios, né? Atingiu a região, mas Nova Friburgo de uma forma mais abrupta. Mas se a gente pegar só mesmo, acho essa última que teve lá no estado do Rio Grande do Sul, a cidade de Porto Alegre, supera essa tragédia, que foi considerada muito tempo a maior tragédia climática de ordem natural do país. Tivemos também de Brumado, mas que ali é por interferência humana. Então foram 400 e quase 500 mortes. Eu acredito até que esse número são os oficiais, mas acredito que supere. Né? 16. Eu tenho os dados. Tem todos os 16 realmente não foram reconhecidos. Os outros todos, está aí o trabalho do Dr. Edel, que contemplou isso. Quer dizer, ele fez. Às vezes as pessoas falam, não, está tudo catalogado, foi tudo. Queriam duas coisas que eu não fiz. Uma seria botar barraca no campo do Friburgo, essas barracas da ONU, e para levar as pessoas para lá. Eu não um hospital de campanha, é isso? Para morar ali, né? Eu não quis, porque eu sabia que se botasse barraca, estava arriscado ter barraca aí até hoje. Então eu falei, não, vai botar nas escolas, porque as escolas têm data para começar. E começou. Então, e começou na data certa, o trabalho certo. Aí eu tenho que agradecer, na época eu era o secretário Verli, e começou na data certa, as escolas todas já estavam limpas. Quer dizer, então foi uma decisão sábia. Outra foi que queriam fazer uma vala comum para botar todos os corpos. Eu não permiti de jeito nenhum. Parti para Conselheiro, fui para o cemitério de Conselheiro, mandei abrir e foram todos enterrados individualmente e cadastrados pelo poder público. Então, foram duas decisões muito difíceis, porque as pessoas queriam as barracas, sei lá para quê, eu não aceitei e acho que fui assertivo nessa decisão. Tomada de decisão. Realmente só quem viveu os impactos da época de perto talvez ainda tenha isso na memória, mas hoje é até difícil, até para essas novas gerações que hoje, que eram crianças, né, hoje estão com 20 e poucos anos, entender o que aconteceu. Que quer dizer, você que estava aqui no centro, né, Euterpe, você não conseguia passagem para ir para Amparo. Ficaram pessoas isoladas, ilhadas, sem água, sem luz. Campo do Coelho, com aquela catar, parecia a prainha, a Segunda Guerra Mundial. Foi feito um cordão de pessoas do centro a Conselheiro. Isso foi lindo. Quando eu olhei aquilo, todo um cordão do centro de Friburgo a Conselheiro. Olha que troço humano, um cordão humano. E outro detalhe que o doutor Luiz Fernando falou no podcast dele, que eu já tinha esquecido e que foi a coisa mais linda. Eu chorei, Luiz Fernando chorou e o BOP que estava presente, chorou, todo mundo chorando. Foi que quando nós chegamos com o BOP, com um caminhão do Exército da Marinha, chegamos com um caminhão da Marinha e tal, no alto do Floresta, as crianças cantaram. Eu vejo que você até se emociona até hoje. Cantaram o hino nacional. Isso mexe muito com você. Deus me livre. Né? E o que eu quero dizer mais ainda, eu vi padre com pastor, com gente do candomblé, com todo mundo se abraçando. Mas, infelizmente, depois que passou 6 meses, as pessoas foram esquecendo e foram se separando. E eu acho que... essa união que teve foi linda. Se Friburgo tivesse isso, a gente já estava muito mais longe, né? E, por exemplo, né, tá arriscado alguém pintar o viaduto e dizer que fez.
Isso é triste na política de Friburgo, né? Eu fiz o concurso, eu botei 3.400 funcionários. Quer dizer, na verdade, Isso eu não botei, eu legalizei, porque 80% já estava na prefeitura sem direito nenhum. E hoje estão se aposentando. Quer dizer, então tem que as coisas tem que ter o reconhecimento. Existe uma placa no Raul Sertã, que o Rogério da Stam fez um andar inteiro. E aconteceu aquilo com Heródoto. E a placa já estava pronta. E Rogério me ligou e falou: Dermeval, você vai inaugurar a placa com o nome do doutor Heródoto, está pronta. E o que eu faço? Eu tenho que fazer outra e tal, não vai dar para o dia da... Eu falei: não. Bota a placa do doutor Heródoto lá no local, porque, na verdade, foi ele que conduziu. Então a gente tem que voltar. A saudade teve coisas boas. O Rogério, quando podou... Rogério Cabral, quando podou aquele eucalipto, ele foi crucificado por ter... ainda teve que pagar uma multa. E hoje está salvando gente, porque com essas ventanias que estão dando, se aqueles eucaliptos não fossem podados, estava matando gente. Mas aí nego usa as coisas para incriminar. Então ser prefeito é hoje, muito difícil. Muitas das vezes, né, nos nossos dias atuais, existem medidas muito piores que passam desapercebidas. Agora, você tocou num ponto fundamental, né, que foi a solidariedade, essa questão da união das pessoas, né, que até reconstruíram de uma forma recorde. Friburgo, pelo impacto que foi, a cidade se reconstruiu, que tem muito a ver com a história de Friburgo, os povos formadores, e isso ressignificou, no meu entendimento, toda uma cidade, e que poderia realmente ter conservado isso até hoje. E eu vejo isso exemplo disso é aquele plástico que tinha. Ame Nova Friburgo. Foi um movimento. Que, se eu não me engano, também com outra grande personalidade friburguense, Sérgio Madureira. Foi o Sérgio Madureira que ou ele andava com a camisa e tinha os plastiquinhos no carro. Que fica aqui meu abraço aí para a família do Sérgio, e que fez esse movimento. E que as pessoas vão esquecendo. As pessoas vão... E não pode. Não pode. Somos quem fomos. Isso aí. Friburgo tem raízes históricas muito fortes e é feito pelas pessoas. Quantas vezes eu vi Heródoto ligar para Paulo Azevedo? Quantas vezes eu vi... Ô Paulo, estou com esse negócio aqui, dá para você resolver. E Paulo vice-versa. Quer dizer, então... Eles tinham uma grande rivalidade. Isso. Só que todos os dois amavam Friburgo e as pessoas. Eu vi agora você se emocionar aqui, Dermeval, até, desculpe interrompê-lo, mas eu me arrepiei. Por quê? O agente público, o político, ele tem que ter principalmente empatia pelas pessoas. E isso é uma coisa que eu acho que falta muito nos nossos políticos atuais. É porque isso vem de berço. Vem de berço. Isso não tem como. Humana, de querer contribuir. Não tem como. É até a minha próxima pergunta para você. O que a política mudou na sua personalidade? Se é que mudou, você permanece o mesmo? O que acrescentou? O que tirou de você? O que você enxerga sobre isso? Eu acho que... Porque eu vivi dentro da política, né? Vovô Dermeval fazia com Amâncio, a dobradinha com Amâncio, e não tinha mesmo para ninguém. Quando os dois entravam, era fera. Depois nós tivemos duas coisas e eu trabalhei com os dois. Quer dizer, se eu também não aprendesse, né? Eu trabalhei com os dois, com o Heródoto e com o Paulo. Totalmente diferente um do outro. Heródoto pensando em troços grandes, em troços magníficos, em trem, e que, por sinal, ainda vai ser possível, vocês vão escutar, porque era na época ainda um sonho, doutor Heródoto, né? Mas vamos deixar isso para depois. E então o Heródoto com essa perspectiva e o Paulo
com a Dona Maria, o Paulo chegava, o Paulo calçava, o Paulo chegava na entranha do povo, do povão. Então as coisas funcionavam, porque uma vez era por um lado, outra vez por outro. Então Friburgo conseguia andar. Heródoto fez o viaduto, Paulo fez a Via Expressa, que na época eu era assessor do Paulo, escutei muita gente falar que aquilo ia ficar abandonado, que não ia passar um carro. Hoje, se não tem a Via Expressa, olaria, ninguém passava. Quer dizer, então, não é dizer que o Paulo não era um visionário também, mas ele entrava na raiz. Né? Paulo, inclusive, subestação de conselheiro. Tudo. Fez muita coisa. Heródoto, várias obras de infraestrutura, entre creches, escolas, postos de saúde. Enfim, se a gente nomear aqui... Ele falava assim, ninguém chega em Friburgo, nem sai sem uma obra minha. Eu falei, ué, qual? Ele falava, o viaduto e a capela mortuária. Quer dizer, ele falava isso, brincava assim... E eu lembro. Na estrutura da cidade, né? Inclusive, aqui a rodoviária era aqui, aí ele passou para rodoviária. Fez duas. E aqui também, né? Que é, no caso, a nossa rodoviária municipal, também lá na praça. Então, quer dizer, você me perguntou o que mudou. Não é que mudou. Você sempre vivenciou. É porque a experiência... Eu fui o único prefeito que passou por todos os cargos da prefeitura. Eu fui chefe de seção, chefe de divisão, diretor, secretário, vice-prefeito e prefeito. Quer dizer, era para ter aprendido alguma coisa. Aí Deus estava me preparando, eu sempre digo isso, estava me preparando para conduzir aquela catástrofe. Eu não tenho menor dúvida do que eu estava realmente preparado. Eu sou uma pessoa que agrego. Então eu consegui juntar Jamil, Lonei, Rogério Cabral, eu consegui juntar... difícil. Isso aí, eu consegui juntar todo mundo de um propósito. Em propósito, que era aquele propósito que Friburgo estava precisando naquele momento. Agora cada um pode até pagar o seu caminho, e nunca cobrei isso de ninguém, dos meus secretários, dos funcionários. Eu nunca cobrei isso de ninguém. Eu acho que as pessoas têm que ver onde é melhor, onde é seu caminho. Na época da catástrofe, infelizmente, a gente só tinha um caminho. E o caminho deu certo, entanto que nós estamos falando disso com uma cidade limpa, nós conseguimos limpar. Eu ganhei um prêmio na Alemanha, eu não, a cidade ganhou um prêmio na Alemanha, e que era uma das cidades mais, querendo dizer, mais rápidas, que conseguiram a reconstrução no mundo inteiro, no Hotel Busque. Eu tive uma reunião no Hotel Busque, o mundo inteiro estava ali presente, representantes de todo mundo, e eles nunca viram uma... Teve um lá acho que estruturou tudo. De Tóquio, falou assim, se lá eu ia ficar sentado chorando, vocês já estavam trabalhando. Quer dizer, eu acho isso bonito. Sem planejamento, sem nada. O planejamento era na hora. Vamos, né? Porque quem ia prever uma... E outras coisas que as pessoas pouco falam. Tem gente prejudicada até hoje que veio no gabinete e falou, Dermeval, eu tenho mais de 50 serviços particulares, porque a cidade foi inundada por tudo. Mas eu falava, pelo amor de Deus, ajude Friburgo, trabalhe para a prefeitura, eu vou pagar todo mundo. Realmente paguei, mas tem nego sofrendo até hoje porque trabalhou e porque deu essa colaboração. Era pedido de por favor, não era trabalho que eles hoje correm, não. Era por favor, me dê a máquina, me dê o caminhão que nós estamos precisando. Então, realmente, tem essas coisas, né? Você vê como que foi forte se você. Voltamos novamente a esse assunto, mas para fazer justiça, e é uma coisa que, para mim, foi um símbolo em você. E na história recente de Friburgo, a gente citou aqui duas
liderança gigantesca que foi Heródoto Bento de Mello, nosso queridíssimo ex-prefeito, e também Dr. Paulo Azevedo. Eu me lembro criança, porque eu peguei essas duas gestões... Eu também estou esquecendo do Renato Bravo. Renato também estava aí, ajudou também do Rio de Janeiro, conseguiu mandar os garis que vieram limpar aqui, que foram aplaudir. Outra coisa bonita, olha só como o povo estava mexido. As pessoas dos prédios da avenida, quando os garis da Conlurb entraram na avenida limpando, foram aplaudidos pelos prédios inteiros. Eu falo isso. Isso é bonito, sabe por quê? E eu fui no Rio agradecer. Porque bonito é isso. Você não vê muito gratidão. Eu fui no Rio dentro da política. E quando você fala, eu vejo a gratidão no seu olhar, no seu modo de falar. E aí, voltando, né, Merval, essas duas grandes lideranças, mas na história de CSE de Friburgo, como você falou, cada prefeito tem o seu ponto alto, seu ponto baixo, como outras lideranças. A gente falou aqui a respeito, né, da interferência do Luiz Fernando. Realmente, essa época, nem eleito vereador ele tinha sido. Não tinha mas nada. O que ele demonstrou? Empatia, solidariedade, humanidade, que é importante na alma do político. Mas você, voltando ao assunto para você teve uma coisa também na sua gestão que parece que é uma coisa simples, mas para mim que tem uma profundidade muito grande no seu caráter, no seu homem, na sua forma de proceder. Você quase que cotidianamente estava falando com as pessoas na Alberto Brown. Isso eu me lembro que, para mim, foi o que mais me marcou na sua gestão. Os políticos, depois de eleito, eles se enfurnam dentro dos gabinetes. É uma dificuldade para você ter acesso, para você dialogar, para você articular alguma coisa. Você estava quase que todo dia abraçando as pessoas com sua simplicidade nas lojas, na Alberto Brown. Tem várias pessoas que podem citar isso. Sabe qual é o exercício? Eu ia fazer a minha barba em cada bairro da cidade. Olha sentava às vezes o cara ficava apavorado. Ele chegava, nunca entrou um prefeito. Às vezes humilde. Mas eu gostava quando eu sentava e os outros que iam chegando não sabiam nem que era o prefeito, que eu estava de costas, né, fazendo a barba, e falavam, quer dizer, aí eu realmente sabia o que era a essência. O que eles estavam pensando. E às vezes que estava passando ali, naquela localidade. Aí. Então eu acho muito importante. Isso foi fortíssimo. Você sair. Outra coisa muito importante. Eu almoçava toda sexta-feira no refeitório? No refeitório da prefeitura. Também na primeira vez que todos os prefeitos deveriam fazer isso. Vereadores também. Na primeira vez que eu fui, várias pessoas, vários funcionários me perguntavam coisas. Prefeito, pode fazer isso, eu estou com esse problema. Depois de um tempo, era tão normal eu almoçar ali, que eu cheguei ao ponto de almoçar, ninguém me procurar para resolver problema, e quando eu chegar no gabinete, a pessoa que estava sentada do meu lado na mesa estava esperando para falar comigo. Olha só. Mas porque também ele tinha certeza que ele ia ser atendido. Recebido. Era outro tratamento. Porque prefeito... Tratamento humanizado. Eles fazem uma miscelânea, mas prefeito é sim ou não. As coisas chegam, você tem uma equipe toda. Então a equipe toda traz para você. Você fala sim ou não. Então o resto é baboseira. Aquilo tem que chegar, você sim, não, isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode. E, né? Então eu acho que aí dá tempo de você atender as pessoas. E até porque as pessoas, o povo, o funcionário precisa de sim e não. E o povo precisa de um cafezinho, precisa de sentar no... Teve gente que falou, se sentir acolhido. Nunca sentei aqui nesse sofá. Eu falei, o sofá é seu. Eles pagam os impostos. É deles. É verdade. Quer dizer, tanto que eu fui prefeito e hoje não sou nada. Eu, para ir lá na prefeitura, outro dia eu fui falar com o prefeito e fiquei esperando na recepção. Então, quer dizer, e tem que esperar mesmo.
porque ali eu passei a ser povo. Então, quer dizer, Demerval, esse tratamento humanizado, até mesmo por não, para saber, falar, ó, isso aí que não pode fazer, mas por isso. Tudo é da forma que se trata das pessoas. E como foi receber todas depois aquelas acusações públicas em relação a todo esse período de grande luta, de grande missão à frente da prefeitura? Isso aí, o que deixa a gente mais tranquilo é porque você já viu alguém que passou por isso tudo, ou que passou por grandes problemas nacionais que não estão pagando por isso. Eu já sabia. Isso eu sabia porque no dia que eu decidi entre uma coisa ou outra, se era para assumir, eu sabia que ia ter grandes problemas, mas eu prefiro encarar todos esses grandes problemas do que ser lembrado na história por covarde. Isso eu não sou, né, nem da minha família. Agora, existe um detalhe, eu estava aqui pensando quando a gente começou a conversar, você falou de vovô Dermeval, falou do meu pai, Vanor Tassara Moreira, e o Vanor foi prefeito. Vanor foi prefeito e numa época conturbada, em 1964. Quer dizer, você vê que a nossa família, né? Toda vez que vai haver alguma coisa, Deus bota um membro da família, quem sabe, né? E Deus só dá labuta para aqueles realmente que isso aí, ele sabe de tudo, suportar, né? Sabe de Mas tudo. parece que você foi inocentado de todas aquelas acusações. Como que tá esses processos? Tá indo muito bem, já perdeu até a data lá, o prazo lá, e se naquele prazo não conseguiram fazer, então é porque não, né? Então, alguns até já prescreveram. Prescreveram, isso. E ainda tem um agora que já estou com um parecer do Ministério Público favorável. Que realmente eu não podia. Ainda mais não falha, saber, né? É a questão de justiça, né? Isso aí. E são pessoas que não me conheciam. O difícil para gente assim é porque às vezes quem julga não te conhece na essência. E foi um período que muito com você. Eu falava o seguinte, a frase que eu falei uma vez para um juiz. Eu falei, eu quero ser julgado em guerra. Porque em paz, quem mata vai preso. E em guerra, quem mata ganha medalha. Então, se você julgar aquilo tudo que aconteceu em tempo de paz, é uma coisa. Mas aquilo era uma guerra, você tinha que dar a decisão na hora. A família chegava lá e falava assim, eu escutei papai gritando. Não escutou, o pai já estava morto, mas como é que você vai falar para ele? Sim. Um troço desse naquela hora tão difícil. Então vamos lá, vamos tirar, vamos botar a máquina, o troço já estava, entende? Enquanto não vê o corpo, você não tem essa Então você escuta, você só de ouvir uma história. E aquilo tem que ser tem que ser na hora. Você tem que decidir na hora. As coisas, se o hospital precisasse de alguma coisa, tinha que ser na hora. Não tinha esperar para fazer não sei o que, licitação, não sei. Era na hora. As pessoas estavam precisando do prefeito na hora. E eu fui um prefeito, graças a Deus, que fui na hora. Por isso, eu respondendo a sua pergunta, eu posso andar por Friburgo inteiro, eu continuo sendo o Dermevalzinho, querido, eu frequento todos os políticos de Friburgo. É que todo mundo gosta de você, carinhosa. Tem uns dois aí que eu tenho um pouco de mágoa, porque não me conheciam. Eu tenho certeza, porque não me conheciam, que se me conhecesse de perto, saberia a pessoa que eu sou. Quer dizer, e por isso pode até errar alguma coisa, né? Porque toda pessoa que tem gratidão, que tem amor, que carrega uma vida toda pela frente,
que passou por todos os cargos da prefeitura. Pode ter algum erro, né? Infelizmente. Não, todos nós somos seres humanos. Mas tem mais acerto. A vontade de acertar. Muito grande. E também, né, todas as ações que são feitas para a população, para o bem-querer da população, elas têm que ficar evidenciadas e têm que ser reconhecidas. Passou rápido, Demerval, 1 hora, são assuntos de alto interesse. E a gente não falou muito sobre a atualidade, nem em termos municipais, nem estaduais, nem também de ordem nacional. Seria interessante até a gente marcar uma próxima entrevista para tratar referências exclusivas da política atual, né? Qual o seu olhar? Como você enxerga hoje esse cenário aqui para Nova Friburgo, de uma forma rápida, né? Não tão aprofundada? O que você vê hoje assim de mais importante, mais fundamental na política, vamos colocar de Nova Friburgo, o que está acontecendo agora e o que você enxerga que pode melhorar? Isso, nós falamos aqui de gratidão, de saudade, de muito trabalho, e o que eu tenho que dizer é o seguinte: se você tiver que preservar alguma coisa na política, preserve seu coração, né? Isso é bíblico. Aonde tem amor, aonde tem carinho, aonde tem, as coisas funcionam. E quando tá para dar errado, Deus vai dar aquela empurradinha, porque Ele sabe do seu coração, né? Então eu acho que a gente precisa de união em Friburgo, precisa do plástico, como é que era o... Hospital do Câncer? Não, do plástico. Ame Nova Friburgo. Nova Friburgo. Ame Nova Friburgo. Nosso queridíssimo. Então nós precisamos disso, voltar a ter isso, né? A gente anda por aí e sente que as pessoas estão assim, triste com a política, triste com funcionalismo, triste vai na prefeitura. Vamos botar amor, vamos botar carinho. Isso parte muito do prefeito. Uma vez uma funcionária chegou para mim: Demerval, você põe o problema igual que se fosse seu. Eu falei: se eu não apanhar o problema igual que se ele fosse meu, eu não vou resolver o problema de ninguém. Então é fácil assim. Então as pessoas... E o prefeito precisa ser um articulador político também, né? Como você viu, né? Falou muito bem, o Hospital do Câncer precisa ter uma articulação com o governo federal, o governo estadual. Você vê que eu falei o nome de todo mundo. De todo mundo, porque aquilo não é obra de um prefeito, nem era para ser, já devia ter resolvido há muito tempo. Tem gente morrendo hoje, passando na porta do hospital. E está aí essa politicagem que será que vai ser inaugurado na véspera? Isso não vale nada para mim. Isso já era para ter sido feito. Isso é vaidade, né? É vaidade e as pessoas estão morrendo. Então, eu só fico bravo com isso. E é a primeira vez que eu estou falando em Hospital do Câncer. Porque eu acho que cada vez que o nego mete a colher... Aí é uma causa de todos. Aquilo engloba tudo. Aquilo é uma causa de Friburgo que foi resolvido para ser feito numa época que Friburgo estava destruído. Isso, ponto. A verdade é essa. O resto e o antes disso, todo mundo tentou. E tentou com razão, botou uma pedrinha. Foi um hospital que foi construído com um monte de pedrinha que cada prefeito colocou. Agora precisa ser inaugurado. Não pode ser na véspera de eleição para ser politicagem. Aí eu não concordo. Aí saiu o Demerval, né? Porque eu não concordo com isso. Eu não concordo com politicagem na saúde, que fere as pessoas. Hoje tem gente morrendo, como eu falei, e passando na porta do hospital. Quer dizer, isso não me cabe, né? Então é isso, amor, carinho e também ficar indignado com certas coisas que acontecem. Você também não pode ser passivo o tempo todo. Tá ótimo, Demerval. Eu te agradeço muito essa entrevista aqui, essa participação. Você é um grande amigo que eu tenho, é uma grande personalidade dentro da história política recente de Nova Friburgo, uma pessoa incrível. Vamos marcar para falar mais a respeito
de outras situações, você tem uma visão de estadista, talvez que poucas pessoas saibam a respeito disso, com sua visão sobre a questão de uma possibilidade de clínica de olhos aqui em Friburgo, da pediatria infantil do ambulatorial do Hospital Raul Sertan, ou que pode ser, inclusive, em outros locais, né? Uma visão super interessante que você tem sobre saúde, sobre turismo, sobre economia. E te agradecer mais uma vez, agradecer o estúdio Realize aqui do Hugo, também do Guto, que é um amigo nosso e um incentivador desse projeto, né? Que é um projeto fiel, que é um programa de entrevista direto ao ponto, né? É interessante que o entrevistado fique à vontade para falar a respeito de qualquer coisa, inclusive quiser fugir da pauta que a gente prepara. Nós fugimos de tudo. É isso. Obrigado também aos telespectadores e até a próxima aí.